Número 20, né? O espírito que obsedou um médium em vida, obsedá-lo-á após a morte? O que é que vocês acham? O espírito que obsediou uma pessoa durante a vida, será que ele vai obsediar também durante a morte? Vai continuar a obsessão lá? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Depende da vibração da pessoa, não é não? Se a pessoa vibrar diferente, ele não vai conseguir alcançá-la. Vamos ver a resposta, né? Vamos lá. Ele disse assim: a morte não liberta o homem da obsessão dos maus espíritos. É a figura dos demônios atormentando as almas sofredoras. Isso aqui é uma figura, né? Sim, esses espíritos os perseguem também após a morte e lhes causam sofrimentos horríveis, porque o espírito atormentado se sente num abraço que não se pode libertar. Ao contrário, o que se libertou da obsessão em vida é forte e os maus espíritos o encaram com medo e respeito. Encontraram o seu superior. Então, o que a Michelle falou aí tem muita lógica. Ela disse o quê? Depende das vibrações. Não é bem das vibrações. Depende se o obsidiado conseguiu se libertar ou não daquela má influência, né? E aí vai depender da força dessa pessoa que estava sendo obsidiada, né? Vai depender da força de vontade dela de se ver livre daquele espírito, não é isso, pessoal? Então, quando o obsidiado não consegue se livrar do espírito em vida e ele passa para a vida espiritual ainda sob o poder dos maus espíritos, ele continua lá sendo ainda vítima dele. E aquele que em vida consegue se livrar daqueles maus espíritos, quando chega na vida espiritual, aqueles maus espíritos respeitam a ele, têm medo dele, porque ele foi forte o suficiente para se livrarem da má influência deles. Entendeu, Michele? Entendi. Eles encaram ele como se ele fosse superior a eles, pois que a influência deles agora é inútil, né? Kardec perguntou a ela, então: há muitos médios realmente bons em toda a acepção da palavra? Ela respondeu: não são os médicos que faltam, mas os bons médicos são raros. Dá-se o mesmo com os médiums. Então, muito bem. Kardec perguntou na sexta-feira passada, que nós estudamos aqui, nesse mesmo texto mais acima, se existem médiums que perguntou se ela alguma vez, eu até respondi já, né, isso aqui, se alguma vez ela foi vítima dos maus espíritos, né, se os maus espíritos enganaram a ela. Ela disse que muitas vezes foi enganada, e que todos os médios, não existe nenhum médio que não o seja. Todos os médios aqui na Terra são mais ou menos enganados pelos espíritos. E os espíritos já responderam a Kardec numa outra pergunta, lá no livro dos médios. Eu não sei se Kardec copiou desse texto aqui, né? Porque esses textos da Revista Espírita serviam para que Kardec colocasse lá no livro dos médios, né? Ou no livro dos espíritos. Então, os espíritos disseram que não existe médium perfeito, vez que não existe homem perfeito na Terra. Nós somos da terceira ordem, meus irmãos. Sendo da terceira ordem, nenhum de nós é ainda espírito perfeito. Não sendo espírito perfeito e sendo médiuns, qualquer um de nós está sujeito a ser enganado pelos maus espíritos. Portanto, não existe médium perfeito. Então ele diz que o melhor médium é aquele que é menos enganado. Simplesmente isso. O melhor médium é aquele que é menos enganado pelos espíritos. Isso é bom, porque isso aí é uma lapada
no orgulho dos médios, né? Então aquele médio orgulhoso que acha que ele nunca é enganado pelos espíritos, ele acaba estudando isso, ele acaba de ver que nem ele, ninguém está livre de ser enganado pelos maus espíritos. Não é isso? Os maus espíritos, eles conseguem acesso. Eles encontram uma brechinha de imperfeição moral naquele médium que acha que não tem nenhuma, mas ele tem. Ele vai buscar lá naquele... Kardec diz que naquele vaso de flores sempre tem um germezinho escondido, né? E tem também aquele ditado que diz, não, quem vê cara não vê coração, né? Às vezes a gente vê uma pessoa altamente boa na nossa visão, uma criatura maravilhosa, aquela pessoa não abre a boca para dizer nada de ruim, ela só diz só fala coisas boas, bons conselhos, é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa dessa parece até ser perfeita ela, mas não é. Os espíritos disseram a Kardec que não conseguimos enxergar ela por dentro, a gente enxerga por fora, né? Mas não conhecemos o âmago da sua alma, né? Então, ela disse que existem médicos, né, que são bons. Tem médicos que faltam, né, que são falhos médicos da ciência médica. E alguns são bons, mas são raros. Então, a mesma coisa com os médiums. Aí Kardec então pergunta: então, por que sinal é possível reconhecer que as comunicações de um médium merecem confiança? Perguntou para ela quais são os sinais que existem numa comunicação que indicam que essa comunicação ela merece confiança. O que é que ela vai responder aqui? As comunicações dos bons espíritos têm um caráter com o qual não nos podemos enganar quando nos damos ao trabalho de estudá-las. Olha, pessoal, toda a comunicação precisa ser estudada. Isso aí Kardec ficou cansado de dizer. Em cada obra de Kardec, vocês vão encontrar diversas vezes ele fazendo essa citação aí. Não é só uma vez, são diversas vezes. Se você pegar o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, você vai ver Kardec recomendar isso, a exaustão, que toda comunicação precisa ser analisada, para você não cair na esparrela, não ser vítima de espíritos mistificadores, não ser vítima de uma fascinação, que é o pior tipo de obsessão, né? Porque na fascinação você acredita que aquele espírito é infalível, quando na verdade ele está mentindo para você, né? Então ela disse que as comunicações dos bons espíritos têm um caráter com o qual não podemos nos enganar quando nos damos ao trabalho de estudá-las. Quanto ao médium, o melhor seria aquele que jamais tivesse sido enganado. Olha só, eu acho que foi daqui que Kardec tirou o texto que ele colocou lá no Livro dos Médiuns. Pois isso seria a prova de que só atrai bons espíritos. Pronto. Aquele que é menos enganado é aquele que atrai mais bons espíritos e menos maus espíritos. E ele continuou: mas não há médiuns dotados de excelentes qualidades morais e que são enganados, né? A gente sabe que tem médiuns que são dotados de excelentes qualidades, no entanto, eles não deixam de ser enganados, né? Perguntou para ela explicar isso, ela respondeu: sim, os maus espíritos podem fazer tentativas e não triunfam, senão pela fraqueza ou pela excessiva confiança do médium que se deixa enganar. Mas isto não dura, e os bons espíritos facilmente vencem quando há vontade, quer dizer, quando o médium tem vontade de se ver livre.
Então, pessoal, aqui mais uma vez ela está falando do orgulho do médium. Aquele médium que possui excessiva confiança em si é porque ele tem muito orgulho. O médium não pode achar que ele é inacessível aos maus espíritos de forma alguma. Só o orgulho é que vai fazer ele pensar nisso. Outra coisa, todo médium se reconhece a humildade dele. Você reconhece que um médium é humilde? Você reconhece que um médium é moralmente bom? Quando você percebe que aquele médium, ele gosta de ser analisado, não por orgulho, né? Não por vaidade, mas ele verdadeiramente tem medo de ser enganado pelos espíritos. E às vezes ele tem até vergonha, chega para o orientador e diz assim: meu irmão, eu queria que você analisasse as minhas comunicações, as comunicações que eu recebo, né? Porque às vezes eu não tenho essa confiança toda, eu não sei. Então isso é bom, essa fala do médium, quando ele fala isso, ele está demonstrando tanto que ele quer aprender, quanto que ele não é orgulhoso. Mas tem médios que, se você for dizer: meu irmão, essa comunicação que o Espírito deu por seu intermédio, por intermédio do seu instrumento, né, da sua mediunidade, essa comunicação está um pouco atrapalhada, ela não condiz com a verdade. E aí o médium se chateia, porque alguém falou isso para ele. Ele não podia se chatear. A comunicação foi dele? Não. Então ele não tem por que se chatear. Agora, se a comunicação, se ele se chateia, então a comunicação foi sua? Se foi sua, então você está tentando mistificar, você está tentando enganar, né? Foi uma falsa comunicação. Então ele não tem porquê, não tem motivo para se chatear se a comunicação não é dele, ele não passou de um instrumento. Daí porque Kardec não colocava o nome dos médiuns nas obras, nas comunicações. Ele colocava o nome do Espírito. Lá no Evangelho está o nome dos Espíritos comunicantes. Mas os médiuns vaidosos, que eram todos, né, com algumas exceções, queriam que Kardec colocasse o nome deles também naquelas comunicações. E o Kardec disse: por que eu vou colocar o nome de vocês? Se a instrução não partiu de vocês, vocês não foram mais do que um instrumento, apenas isso, pelo qual o Espírito se comunicou. Então que mérito vocês têm para colocar o nome de vocês lá? Eles insistiram tanto, que Kardec acabou aceitando de botar na Revista Espírita. Por isso é que a gente sabe quem eram os médiuns de Kardec, porque isso serviu até para nós. Ele colocou na Revista Espírita, lá você vê o nome dos médiuns, mas em algumas comunicações, né? Mas lá nas outras obras, Kardec não colocou, porque não via razão para isso, pois que as comunicações não eram deles. Entendeu, pessoal? Mas quando um médium, mesmo ele sendo vítima dos maus espíritos, né, eles lutam para não ser vítima desses maus espíritos. Quando os bons espíritos percebem que esse médium, ele faz tudo da parte dele, então os bons espíritos vencem os maus espíritos. Eles se aproximam do médium e não permitem que ele fique à mercê dos maus espíritos. Entendeu, pessoal? Então é tudo uma questão de lógica isso daí, né? Os bons espíritos só abandonam um médium, ou uma pessoa mesmo que não seja médium, quando ela se deixa levar pelos maus costumes, quando ela se deixa levar pelos maus hábitos, pela língua ferina, né? Pelos vícios. Aí os bons espíritos não tem como se aproximar de uma pessoa dessa, que ela está gostando daquilo, né? Daquela má influência. É o caso daquelas 3 irmãs que eram vítimas de maus espíritos, que queimavam suas roupas todo dia. Então elas vão pedir ajuda a Kardec.
São Luís se comunica com Kardec e diz o seguinte, através de um médium, né? Diz o seguinte: fale para elas, Kardec, que elas parem de ser fofoqueiras, que elas saiam da janela da casa delas, se preocupem mais com a vida delas e não com a dos outros. Aí Kardec pensou assim e disse: mas meu irmão, como é que eu vou falar para elas que elas são fofoqueiras, que elas saiam da janela? Você tem que falar com essas palavras. Não adoce o que você vai falar, não adoce. Fale que elas são fofoqueiras, para poder elas sentirem o choque das suas palavras. E digam a elas que parem de se preocupar com a vida dos outros e orem para que seus bons espíritos, para que o anjo de guarda volte para junto delas. Tinha uma que era a principal, uma delas. Diga a ela que ore para que seu anjo de guarda retorne para junto dela, para que os maus espíritos se afastem. Aí assim Kardec fez. Chamou as três de fofoqueira e elas então se chocaram com aquela verdade jogada na cara delas, né? Então às vezes é preciso que se jogue a verdade assim na cara, senão elas não teriam se tocado. A faculdade mediúnica, ela é independente das qualidades morais do médium? Ô, pergunta boa. O que é que vocês acham, pessoal? Uma boa pessoa, moralmente evoluída, que tem mediunidade? Ou uma pessoa orgulhosa, uma pessoa moralmente inferior, ela pode ter mediunidade também? O que é que vocês acham? Com certeza. Independente da moral, João. Muito bem. Fechei o áudio de vocês. João, só um complementozinho. Já que a mediunidade é uma faculdade que o ser já nasce com ele, então esse ser, que é o personagem que está acoplando o espírito, né? Se ele nascer médium, independente dele já ter se tornado uma pessoa com a moral elevada ou não, ele continua sendo médium. Então cabe a cada um procurar entender em que estado se encontra e fazer a sua melhora. É um dever nosso. Muito bem, Lidu. Então, pessoal, na verdade a mediunidade, ela é orgânica. A mediunidade, ela não é espiritual. A mediunidade não é trazida pelo espírito, muito menos pelo perispírito, que muita gente confunde as coisas, né? Vez que o perispírito não possui órgãos. Quem possui órgão é o corpo físico. Então, Erasto, ele é claro, lá no livro dos médicos, quando ele responde a Kardec, que a mediunidade, ela é orgânica. Portanto, ela depende da composição orgânica do corpo, da formação do corpo. Então, a pessoa desde novinha, o espírito, desde o jovem, o menino, a criança, ele já pode demonstrar que possui essa mediunidade de forma ostensiva. E se a mediunidade dele ela é nesse grau ostensivo, ele pode ser chamado de médium. Muitos de nós temos essa mediunidade num grau pequeno, como Kardec chama. Então nós podemos ter a mediunidade e não sermos médiuns. É quando nós temos-la num grau pequeno, né? Que nos facilita apenas o quê? Sonhar, falar com os nossos entes queridos que já desencarnaram, com amigos que desencarnaram e tal. Então isso ocorre porque nós temos mediunidade num grau pequeno. Quando ela chega ao ponto da gente perceber fisicamente um roçar, uma audição, uma visão, né? Pancadas, tudo que é ostensivo. Ostensivo é aquele que aparece. Ostensivo é aquele que demonstra fisicamente. Então, quando essa mediunidade ela se torna perceptível fisicamente, a palavra é essa, então pode-se dizer que essa pessoa é um médium para se trabalhar numa casa espírita. E essa faculdade, ela pode ser desenvolvida. Eu posso ter uma faculdade mediúnica, uma mediunidade, aliás, né? Faculdade mediúnica ou mediunidade, tanto faz, num grau pequeno. E se eu tenho vontade de desenvolver, eu posso me exercitar. Eu posso fazer exercícios para desenvolver mediunidade. Também pode. Desde que eu tenha em germe um pouquinho, pelo menos um pouco, né? Eu não posso não ter nada e querer desenvolver uma coisa que eu não tenho
em germe, né? Mas se eu possuo um pouco, eu já posso desenvolver. Viu, pessoal? Então, muito bem. Então, ele perguntou se a faculdade mediúnica ela independe das qualidades morais do médium. Vocês todos sabem porque vocês estudaram muito, né? Vocês sabem que não depende disso, né? Vamos lá a resposta. A faculdade mediúnica é independente da qualidade moral dos médiums? Sim. Por vezes ela é dada em alto grau a pessoas viciosas, olha só, a fim de ajudar na sua correção. Então essa mesma resposta ela já deu a Kardec lá em cima. Diz que quando você é médium, é porque Deus colocou junto dos seus defeitos o meio de você se defender, que é através da mediunidade, de você perceber a má influência dos espíritos, né? Então isso aqui, ó. Por vezes ela é dada em alto grau a pessoas até viciosas, a fim de ajudar na sua correção. Será que os doentes não precisam mais de remédios do que as pessoas sadias? Os maus espíritos, por vezes, lhes dão bons conselhos, sem que eles saibam. Olha só. A isto são levados pelos bons espíritos. Mas elas não os aproveitam porque o orgulho não os toma para si. Dá um exemplo aqui. Estamos numa reunião mediúnica, vamos atender um pedido de uma pessoa que está passando por necessidades, perturbações, etc. e tal, e vem um bom espírito se comunicar, dizer que aquela pessoa precisa fazer mais leitura do Evangelho, que ela precisa se modificar, deixar de falar mal dos outros, que é um costume que é por conta disso que ela atrai os maus espíritos. E então o espírito dá vários conselhos para a gente dizer para aquela pessoa. Aí tem um médium lá que toma aquilo somente para aquela pessoa lá, que o espírito se referiu, foi ela. Não foi a mim que o espírito se referiu, foi para ela. Então eu não tenho que me preocupar com o conselho dos espíritos. Para mim não. O conselho foi para os outros. É aí, pessoal, que ela responde aqui. Esses médios não aproveitam a informação dos espíritos porque são orgulhosos. Eles não tomam para si. Então, é preciso a gente compreender que todo o conselho dos bons espíritos, que vem através de um médium, ou através de um grupo de médiuns que estão ali reunidos, aquele conselho é primeiramente para todos os que estão ali. Primeiramente para todos. Depois é que é para aquele outro. Divaldo Franco conta que certa feita estava se sentindo tipo assim, como se ele estivesse entrando numa depressão. Ele estava triste, sentindo alguns problemas de tristeza, né? E ele, naquele momento, se sentiu desamparado. E ele pergunta para Joana de Ângeles: minha irmã, você me utiliza a minha mediunidade para ajudar tantas pessoas, né? Você dá comunicações se referindo a tantas pessoas, auxiliando tantos irmãos que estão passando isso, que estão passando aquilo, mas eu, no momento que eu estou precisando, você não traz nenhuma mensagem para mim pessoalmente. Ah, minha filha, a Joana de Anjos tirou a chinela e deu uma lapada nele. igual a mãe quando faz no filho reclamador, né? A Joana disse assim: como é, rapaz? Então você não vê, meu filho, que você é o meu filho, o meu bom filho querido? Você não prestou atenção que quando eu me refiro aos conselhos que eu dou aos outros, eu estou me referindo primeiramente a você? Eu estou me referindo a você. E ela brincou com ele, né? Eu me refiro primeiramente a você, depois é que vem os outros. E aí foi que ele se tocou que todas aquelas mensagens que ela dava, ele teria que pegar para ele como experiência para ele. Ou seja, o homem, ele é um ser que aprende
por si só e pela experiência dos outros também, né? O homem é o único ser perfectível. Na humanidade não existe nenhum outro ser de nenhuma raça que seja perfectível, ou seja, que aprendam com a sua experiência e a dos outros. E nós aprendemos com a experiência dos outros. Portanto, quando a gente ouve alguém dizer, em tal lugar é perigoso você passar por lá, porque tem tal perigo, aí eu já não vou para aquele lugar, porque eu aprendi com a experiência do meu irmão. Esse é ser perfectível. Então, o médium que recebe uma mensagem, uma comunicação, um conselho para outro irmão, ele tem que tomar primeiro para si. Porque aquela experiência, né, o sofrimento pelo qual o outro passou ou está passando, é uma consequência do seu mau proceder. Então eu já não vou proceder igual a ele, para que eu não venha a sofrer do mesmo modo, né, pessoal? Então vamos aqui aos comentários, né? A gente fica por aqui e a gente vai ficar nessa observação aqui, né? No 25. Fica aberto aí para vocês, pessoal. Ele é o primeiro a ouvir, né? Quando ele vai dar a comunicação, então ele é o primeiro a ser servido da comunicação, se servir, né? Muito bem, Girão. Verdade, meu irmão. Ele tem que se tocar, que ele é o primeiro. É isso mesmo, meu irmão. Quem tiver pergunta, pode fazer, pessoal. Só falando aqui uma. Desculpa. Diga aí, Júnior. Não, pode contar. Deixa o André falar primeiro. Vai lá, André. João, sobre você perceber primeiro. Eu acho que é o que acontece quando a gente vai para o centro espírita, né? Às vezes você vai com a expectativa de receber alguma mensagem e acaba que outras, as cartas, por exemplo, que são direcionadas para outra pessoa, você pega muita coisa, porque aquilo você sente intuitivamente forte, assim, que é aquela mensagem. André, você está falando a pura verdade. Sabe por que eu não vou... Isso, era só observação mesmo, se faz sentido. Isso. Eu também não te ouvi totalmente não, mas te ouvi mais ou menos. Mas entendi o que tu perguntou. Fecha teu áudio aí. Então, André, é o seguinte, ó, e grupo. Isso aí que o André falou é a pura verdade. Aquelas mensagens que outros irmãos recebem, é como se fosse, como o André está falando, é como se fosse para nós, pessoal. Ali, um está representando... a grande maioria dos que ali estão, entendeu? Por isso é que o Newton Souza diz que ele não evoca ninguém, ele deixa que a espiritualidade escolha qual é o espírito que está naquele momento, está na fila, para que aquele irmão que está ali precisando, que está mais carecendo da mensagem, receba, que vai servir para muitos. Então é isso. Mesma coisa o Chico Xavier também fazia. Vamos lá, pessoal. Diz, Joãozinho, falando aqui um pouco de Divaldo. Divaldo, tem nas lives dele aí, o Divaldo fala que a mediunidade é uma bênção. Ela vem para a pessoa resgatar algumas coisas. Isso. A pessoa deve receber como uma bênção aquilo ali. Não podemos ver na mediunidade um mal de forma alguma. Quem pensa isso está totalmente desinformado, não consultou a doutrina espírita e, portanto, ele pode desviar essa mediunidade e isso vai ser prejudicial a ele. Porque a mediunidade é um meio que nós temos nas mãos para a nossa própria evolução e para ajudar os outros. É isso mesmo. Diga aí, meu irmão Cláudio. Oi, boa noite, João. Só fazer algumas reflexões que me ficaram da nossa conversa, né? Sim. Primeiro, uma das grandes lições é que o médium, ele não é
um ser diferente. Isso. Ele é um ser como todos nós. Não é melhor e também não é pior. Isso. Né? Então ele é um ser como todos nós. Assim, uma das coisas que ela insiste muito nisso. Tem as virtudes e tem os defeitos. Né? E outra coisa também que eu percebi muito ao longo das perguntas é se valorizar a humildade. Que a gente tem que estar sempre buscando aprender. Né? Na essência, assim, de várias colocações foram colocadas. Né? Aí, então, seriam assim 2 reflexões aí para a gente colocar. Muito bom, Cláudio. Maravilha, meu irmão. Obrigado pela sua observação. Isso é verdade. Mais alguém? Pelo que eu entendi aí, que a gente falou de médio orgulhoso, eu entendi que o orgulho é a raiz de todos os males, né? Eu entendi dessa forma. É o pai, meu irmão, ó. Os Espíritos dizem que o orgulho e o egoísmo são o pai e a mãe de todos os vícios, de todos os defeitos, de todas as chagas morais. Lutar para deixar de ter orgulho é a nossa constante luta, né? O nosso maior inimigo é o orgulho, nosso mesmo. Eu sou meu próprio inimigo. Às vezes um amigo da gente fala uma coisa para nós, mas o nosso orgulho não aceita aquilo. Então é por conta do orgulho que eu me magoo. Se eu não tivesse o orgulho, eu não me magoaria com aquele irmão. Eu não me magoaria com aquele irmão. O que fez eu me magoar foi o meu orgulho. Muitas vezes o inimigo da gente, ele fala verdades para nós que a gente não quer aceitar pelo orgulho, mas ele está certíssimo. Ele é um professor para mim, mas eu não aceito porque eu sou orgulhoso. Então o problema está em nós, não está no outro, está em nós, por conta do nosso orgulho. Então é em combater esse orgulho que devemos trabalhar, né?